tarde a todos. Peço ao senhor que faça a chamada, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para a verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico Gama e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Peço à vereadora Flora que faça a leitura do versículo da Bíblia. Livro de Eclesiastes, capítulo 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Para ti, cidade à beira-mar, meu cantinho adorado. Tens o céu bordado de estrelas, és o para ti amado. Num berço de cetim feito de rosas, um belo pedacinho do Brasil. Para ti, ó minha terra, és linda como um céu de anil. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty. Aos 25 dias do mês de abril do ano de 2022, no Salão Nobre da Câmara Municipal, localizado à Rua Doutor Samuel Costa, número 2325, Centro Histórico,
Realizou-se às 14 horas a 9ª sessão ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Paraty, presidida pelo vereador Paulo Sérgio Conceição dos Santos, ocupando o cargo de primeiro secretário o vereador Lucas Cordeiro e a segunda secretária a vereadora Flora Maria Salles França Pinto. Pelo livro de presenças, verificou-se o comparecimento dos senhores vereadores Paulo Sérgio Conceição dos Santos, Alan Souza Ribeiro, Flora Maria Salles França Pinto, Lucas de Oliveira Cordeiro, Antônio Carlos de Vasconcelos Gama, Marco Antônio Santos da Conceição, Luiz Cláudio Alcântara da Costa e Rodrigo Carlos da Silva Penha. O vereador Valceni da Silva Teixeira justificou a ausência. O vereador Rodrigo Penha leu o versículo da Bíblia. No expediente foi lido o seguinte: ata da 8ª sessão ordinária, ofício número 1205, memorando 053 de 2022, matéria votada no expediente, indicações 166 a 168, 177, 213, 224, 238 a 241, 243 a 258 e 263 a 269 de 2022. Vereadores que discursaram no expediente: vereador Rodrigo Penha e vereadora professora Flora. Vereadores inscritos no expediente final: vereadora professora Flora, vereador Lucas Cordeiro, vereador Lulu. Não tendo mais vereadores inscritos e nada mais a tratar, o presidente encerrou a sessão agradecendo a presença de todos e, para constar, eu, vereador Lucas Cordeiro, primeiro secretário, lavrei a presente ata, a qual será assinada depois de lida e aprovada pelo presidente e secretários. A ata está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Ofício número 003, assunto justificativa de ausência do vereador Lulu. Memorando 055, assunto justificativa de ausência do vereador Sanica. Ofício número 1338 de 2022, assunto liberação de recursos em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452 de 1997, comunico a Vossa Excelência a liberação de recursos a esse município por intermédio da ordem bancária número 2022 OB 800-610 de 19/4/2022 para crédito na conta corrente do Banco do Brasil no valor de R$ 563.581,60, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastro CIAF, destinados à execução do objeto pactuado conforme o processo. Atenciosamente, Fabrício Moura Moreira, diretor de Orçamento e Finanças. Ofício à Câmara número 013, assunto decreto número 49 do dia 28 de abril de 2022. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me do presente para, nos termos do artigo 3º do decreto número 49, de 28 de abril de 2022, dar imediato conhecimento do referido decreto ao Poder Legislativo Municipal. Informa ainda que o decreto municipal número 049 dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário no orçamento da Prefeitura Municipal de Paraty para o exercício de 2022. O decreto em questão faz-se mister ao entendimento desta municipalidade para atender às demandas da administração pública em virtude do estado de calamidade pública, nos termos do decreto municipal número 035, do dia 2 de abril de 2022. Ressalta-se que o referido decreto foi elaborado de forma específica em consonância com o que dispõe a Lei Orçamentária Anual, a Lei Federal número 4.320 e suas alterações com base no Plano Plurianual 2022-2025, tendo como objetivo principal contemplar a máxima abrangência e obedecer às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente à lei federal, lei complementar e lei de diretrizes orçamentárias do município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento. Assinado pelo prefeito Luciano Vidal. Você quer dar uma olhada, vereador? Pode dar continuidade.
Veto total ao projeto de lei número 011, que institui o Fundo Municipal da Juventude e dá outras providências, de autoria do vereador Lucas Cordeiro. Veto de autoria do Poder Executivo. Veto do projeto de lei de número 11 de 2022 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Defesa do Cidadão. Projeto de lei número 21 de 2022 institui o projeto Nasce uma Criança, Planta-se uma Árvore e dá outras providências. Projeto de autoria do vereador Paulo Sérgio. Projeto de lei 21 de 2022 está sendo encaminhado à Comissão de Justiça e Meio Ambiente. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicação número 281, solicita a construção de um muro de arrimo em toda a estrada do bairro do Corisco. Indicação número 282, solicita a instalação de 4 manilhas no bairro da Várzea do Machado. Indicação número 283, solicita a instalação de 4 manilhas na comunidade do Saco Grande, próximo à pousada Santa Clara. Indicação número 284, solicita a continuação da obra da rua que dá acesso ao condado. A indicação número 308 solicita a limpeza da praia de Tarituba para que se possa disponibilizar uma área para a prática de esporte e lazer. Indicações do vereador Tunico Gama. Indicações do vereador Tunico Gama. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicação número 274 solicita rotatória entre as ruas Divino Espírito Santo e José do Patrocínio no bairro Ilha das Cobras. Indicação número 275 solicita que seja fornecido medicamento de farmácia básica no Hospital Municipal Hugo Miranda aos pacientes atendidos nos finais de semanas e feriados. Indicação número 276 solicita implantação de atividades esportivas nos finais de semana nas escolas públicas do município. Indicação número 277 solicita pavimentação da estrada da comunidade do Rio Pequeno. Indicação número 278 solicita construção de praça no bairro da Ilha das Cobras ao lado do posto de saúde. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Indicações do vereador Paulo Sérgio. Está em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicação número 299 solicita a troca das manilhas que captam água no Corisco na região do campo de futebol, Rua das Pedras e Rua Professor Luiz Rebelo. Indicação número 300 solicita desobstrução dos bueiros nas ruas Mário Moura Brasil do Amaral, Naor Mota e 15 de novembro no bairro Parque da Mangueira. Indicação número 305 solicita implantação de programa municipal para instalação de biodigestores em toda a zona rural de Paraty. E indicação número 306 solicita manutenção em toda a rede na iluminação pública na rua Todos os Santos, no bairro da Ilha das Cobras. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Indicações do vereador Rodrigo Penha. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicação número 270 solicita instalação de lixeiras na estrada principal no bairro do Cabral. Indicação 271 solicita instalação de iluminação pública na entrada do bairro do Rio dos Meros. Indicação número 272 solicita sinalização de trânsito ordenada no cruzamento da rua Guapuruvu com a rua Bentivi no bairro Caborê. Indicação número 273 solicita instalação de lixeiras nos 2 pontos de ônibus da estrada da entrada do bairro do Cabral. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Indicações do vereador Alan Ribeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Marquinho. Indicação número 279 solicita lixeira pública na vila de Tarituba. Indicação número 280 solicita que os carros com placas de Paraty fiquem isentos de pagar Paraty rotativo. Indicação número 289 solicita a colocação de guarda... Fala aí, Marquinho, como que se diz isso? Guarda-reis. Isso aí, todo mundo agora falou, então é. Na segunda ponte da estrada do Sertão da Indaiatiba, no bairro da Graúna.
Indicação número 293, solicita desobstrução da via e manutenção do poste na estrada do Morro do Jacu. Indicação número 298, solicita roçada do campo de futebol localizado no Morro do Jacu. Indicações do vereador Marquinhos. Indicações do vereador Marquinhos. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicação número 302, solicita construção de muro de arrimo na beira do rio José Luiz de Freitas, no bairro da Ponte Branca. Indicação número 303, solicita instalação de redutores de velocidades na entrada dos bairros Portão Vermelho e Condado. Indicação 304, solicita sinalização de passagem para pedestres na entrada do Condado e na Escola Municipal. Indicação número 307, solicita manutenção da estrada de dentro que liga as comunidades do Souza a do Penha. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Indicações do vereador Lucas Cordeiro. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicações da vereadora professora Flora. Indicação número 286, solicita reposição de lâmpadas de LED na rua Biridó, no bairro Caboré. Indicação número 287, solicita instalação de placa de sinalização com o nome de Alameda João José da Silva, no bairro Pontal, e placas com numeração das casas. Indicação número 288, solicita revisão do plano diretor com formação de grupo gestor com representantes da sociedade civil. Indicação número 290, solicita instalação de placa de sinalização de quebra-molas no Morro do Jacu. Indicação número 309, solicita que as bandeiras do mastro da Praça da Bandeira sejam trocadas. Indicações da vereadora professora Flora. Indicações da vereadora professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Indicação dos vereadores Lucas Cordeiro, Tunico Gama e professora Flora. Indicação 291, solicitando a construção de baias de ônibus em frente aos bairros do Parque Verde e Pantanal. Indicações do vereadores Lucas Cordeiro, Tunico e professora Flora. Está em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Indicações aprovadas por unanimidade. Vou liberar aqui para a entrega das moções. Fica à vontade. Uma boa tarde a todos, mais uma vez, à mesa, aos demais vereadores e pessoas que nos honram com a presença. Hoje eu tenho uma alegria grande em poder entregar uma moção de aplausos. Eu sempre que venho entregar as moções, eu falo da necessidade que a gente tem de honrar as pessoas que prestam algum serviço relevante para o nosso município. E, às vezes, esse serviço relevante nem necessariamente é dentro de Paraty, do território de Paraty. E hoje eu gostaria de convidar aqui à frente os representantes do Hospital de Praia Brava, especificamente do CTI do hospital, no caso aqui o senhor Valdir está aqui com a gente. Então, estou me sentindo muito honrado de fazer essa homenagem, porque posso dizer que sempre, a gente sabe do auxílio que o Hospital de Praia Brava dá ao município de Paraty, quando se trata de CTI. A gente aqui em Paraty evoluiu bastante com relação à saúde, mas é muito comum a gente, por algum motivo específico, necessitar do auxílio do Hospital de Praia Brava. A gente sempre ouvia muito falar, mas no final do ano passado eu tive uma dificuldade muito grande na minha família, com a minha mãe, que foi devido a Covid e outros problemas, ficou entubada e teve a necessidade de ir até a Praia Brava, passar um tempo lá. Foram 21 dias na UTI, sendo 8 dias entubado. E estava ali diariamente acompanhando o trabalho da equipe, e a gente está ali o tempo todo, a gente acompanha não só aquilo que é feito para a gente, como pessoa ali, minha mãe que estava com a necessidade, mas com todas as pessoas que chegavam ali. Era muito comum encontrar pessoas de Paraty que estavam ali visitando algum familiar, e todos elogiando muito o trabalho que é feito pela equipe médica, pelos profissionais que estão ali.
posso dizer que não só eu, mas as pessoas que eu vi ali eram todos muito bem tratados pela direção do hospital, muito bem tratados pelos médicos também, que estavam sempre a pronta atendimento ali para conversar com as pessoas, a equipe de enfermagem e por aí vai. Então aqui essa moção de aplausos é um agradecimento em nome da Câmara Municipal, mas também eu acredito que em nome de muitos moradores da nossa cidade que em algum momento necessitaram desse auxílio no CTI de Praia Brava e que não tenho dúvidas que é uma homenagem mais do que merecida. Então essa é a minha homenagem em nome da Câmara Municipal de Paraty ao CTI de Praia Brava e reconhecimento por seu apoio ao município de Paraty no salvamento de vidas, recebendo pacientes em estado grave, trabalhando de maneira incansável em prol da saúde. Desde 2020, a área de saúde tem sido sobrecarregada devido à pandemia de Covid-19, ocasião na qual a equipe agraciada continuou com seu árduo trabalho. Por isso, nosso mandato parabeniza esses profissionais pelo empenho e amor ao próximo demonstrados no serviço de tratamento intensivo. Muito obrigado. Eu agradeço ao vereador Paulo Sérgio, ao você, vereador Lucas, professora Flora, demais vereadores, em nome do Hospital da Praia Brava, especialmente em nome dos profissionais da terapia intensiva. Nós estamos sempre apostos a ajudar a Prefeitura de Paraty e a qualquer munícipe que nos procure, seja ele de Paraty, claro, de Angra ou de qualquer outro município que possa necessitar da ajuda do nosso hospital. Somos um pequeno, grande hospital especializado em resolver grandes problemas e tentar diminuir o sofrimento daqueles que nos procuram. A gente tem tido muito sucesso graças ao apoio dos prefeitos, tanto de Angra, do prefeito de Paraty, da Prefeitura de Paraty e de todos vocês aqui desta Câmara Municipal, que através do seu trabalho valorizam o nosso trabalho, nos apoiam em nossos empreendimentos e estão conosco no nosso dia a dia para que a gente consiga ter sucesso nos nossos pequenos projetos que criam grandes transformações. Em nome do Hospital da Praia Brava, eu agradeço demais e emocionado por esta moção de aplauso. Muito obrigado. Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário... Terminada a matéria a ser votada, no expediente, franqueia as palavras vereadores inscritos. Com a palavra, vereadora Flora. Boa tarde a todos. Alan, até achei que era uma indicação minha, que tínhamos trocado sem querer, porque a gente passa ali na rua do Guapuruvu, né? E com a Bem-TV, a gente não sabe quem vai e quem vem. Eu pedi um sinal de pare, você passou também, muito bem. Através do nosso uso, até achei que a Regina tinha se enganado, mas não foi não, era a tua mesmo. Olha só, a rua Biridó, é uma rua que está com um nomezinho de placa ainda não oficial. Foi moradores do bairro que pediram para botar esse nome, mas é onde tem a prova de mototáxi. Não, a prova de moto, né? E de noite tem muita aula e a gente percebe que está completamente sem iluminação. Aproveito para reforçar a existência da rua Biridó. Vamos ver se a gente consegue colocar esse nome de forma oficial. Muito bem. A gente tem a questão da subida do morro ali, era a casa do João José, ele já foi agraciado com o nome da rua, mas não tem a placa. Então, nós estamos aqui pedindo a placa e a numeração das ruas, porque facilita muito, inclusive, para os visitantes, né,
saberem onde que é a Rua João José, às vezes precisa procurar, tem gente que tem Airbnb, tem visita para fazer na casa de amigo e ali não tem placa. A gente está pedindo agora, de uma forma mais veemente, o início de uma formação de um grupo gestor para fazer a revisão do plano diretor. O nosso plano diretor foi revisado em 2017, então tem já um tempo suficiente, a cidade tem uma movimentação muito dinâmica, e eu acredito que a revisão do plano diretor é uma coisa necessária, trabalhosa, que deve envolver muitos atores sociais, instituições, governo, para que a gente cuide e zele da nossa cidade da melhor maneira possível. E o plano diretor é um instrumento de bastante força. Quando ele é feito coletivamente, ele é respeitado e, né, aceito por todos. Quanto mais democrático, melhor. E a gente pede também, quem tem passado lá no Morro do Jacu, vê que lá tem uns quebra-molas que não tem nenhuma sinalização, zero. E também não estão pintados. Então, tem causado bastante distúrbios. E a gente fez esse pedido também. Por enquanto é só, depois eu vou falar do meu projeto de lei. Obrigada. Com a palavra o vereador Tunico. Boa tarde, presidente, caros colegas, público aqui presente. Falar rapidamente das nossas indicações. Corisco, né? Todo mundo aqui cansado de pedir, né? Rodrigo aí é um guerreiro e ainda, né, reside no bairro. É bem complicado quando o vereador reside no bairro, a cobrança com certeza é bem maior. E vamos torcer, porque em conversa, acho que nessa reunião, acho que o Lucas participou, a Flora. O prefeito está estudando uma viabilidade de mudar a estrada um pouco mais para dentro. Tomara que isso aconteça, né, Rodrigo? Que é uma briga rotineira aí do nosso vereador Rodrigo aí. Isso. Sobre essas manilhas que nós pedimos ali para Várzea do Machado e Saco Grande, é que na entrada é bem estreitinho e logo após a entrada a rua tem acesso até para 2 veículos. Então, se colocar mais 2 manilhas de cada lado, está melhorando ali a viabilidade da entrada nesses bairros e evita também acontecer acidente, né, na saída ali da Rio Santos. Sobre Itarituba, né, fui procurado por algumas pessoas, né, lá no cantinho da praia do lado direito tem um espaço na praia, né, para estudar a viabilidade da gente fazer uma área de lazer. Né, então a gente vai conversar aí, abrir caminho aí junto ao meio ambiente, à Secretaria de Obras, de Esporte, para que possa ajudar essa comunidade. Falar um pouquinho, depois o Lucas até conclui, em relação à indicação que fizemos juntos. Nós tivemos a oportunidade de estar reunido com o consórcio, né? A vez não é de conhecimento de todos, mas o projeto da Paraticunha que está sendo executado, ele é de 2010. Nós estamos em 2022. Né? Então, assim, muita coisa mudou. E aí nós fomos questionar em relação à rotatória, né, já que se constituiu uma creche ali, e eles alegam que não tem como contemplar. E aí uma baia parece que seria possível a saída mais imediata que daria para contemplar dentro do projeto. Né? E como é um processo de licitação, aí para não perder a licitação, estão tocando o projeto de 2010. Parabenizar aqui o time feminino de Paraty, né, que se uniram aí com as meninas de Parque Mambucaba, estão disputando um interestadual. Paraty venceu por 2-0 Paraibuna. Né, e o apoio da prefeitura aí foi importante, com condução e assim, etc. E também falar um pouquinho aqui, agradecer, né, quando a gente vive de perto e vê o trabalho das pessoas, igual a gente vê o reconhecimento aqui da moção de aplauso aí do Lucas, né, Lucas? Passou por um momento difícil, reconhecendo. Né, só quando a gente está no lugar do outro que a gente costuma ver. E essa chuva que deu esse final de semana, lá em São Roque, rompeu a cachoeira novamente, está trazendo um transtorno ali para a comunidade. E aí envolve terceiros, dono de
de sítio, e aí até chegar num consenso, quem acaba pagando um pouquinho, né, é aquele que é afetado pela enchente. Teve 4 casas inundadas. E eu quero agradecer a atenção do secretário de Obras, Fabrício Soares, e o secretário adjunto Crerinho, né, junto com o maquinista que teve lá, o pessoal chama ele de Barriga. Os caras só saíram de lá depois que resolveram o problema da inundação e agora vai fazer o estudo técnico. Então, assim, os caras pegam na ponta da corda, né, que às vezes a gente acha que tem pessoas que não trabalham, mas os caras pegam na ponta da corda e só saíram de lá depois que resolveram o problema. Então, fica aqui o meu agradecimento. Por enquanto, são essas minhas palavras. Com a palavra, vereador Marquinhos. Senhor presidente, demais colegas, pessoas que nos ouvem, uma boa tarde a todos. Quero aqui já agradecer os pares por votar favorável às nossas indicações. A indicação que fiz à Vila de Itarituba sobre a questão das lixeiras. Estivemos por esses dias lá e nem sequer na rua principal encontramos uma lixeira. É um bairro que é muito visitado por turistas, né? Então, o turista, ele frequentando ali, ele também tem o seu lixo e não acha uma lixeira, um lugar para jogar, e acaba jogando até mesmo ali na BR, como a gente passa ali, vê aquele lixo, aquele monte de lixo largado ali, porque os moradores, eles têm os horários, né, que o caminhão passa, então eles podem botar o lixo, sim, no horário que o caminhão passa. Mas os turistas, infelizmente, nós temos os turistas bons e os turistas, né, que nem sequer respeitam o lugar que frequenta. Então, pedi aí, né, a atenção da Secretaria de Obra para estar vendo a possibilidade de estar colocando lixeira para aquela comunidade. Tá? Também fiz aqui uma indicação, a questão do rotativo, né? Paraty rotativo. A gente está fazendo a indicação para que os carros, veículos de Paraty, que tem a placa de Paraty, sejam isentos de pagar estacionamento. Primeiro, o estacionamento, ele, até agora, uma coisa de bom que fez para a cidade, gerar emprego. Muito bom. Mas eu não vejo eles cumprindo com a obrigação deles. Sinalizações, principalmente do estacionamento. Então, está uma verdadeira bagunça. Então, fica aqui, né, a minha indicação para que os moradores, os veículos de Paraty, que tem a placa do município, que seja isento de pagar essa taxa, esse estacionamento. Primeiro que não tem segurança nenhuma, então fica aí a minha indicação. Também fiz a indicação de um guarda-reis, lá do bairro, né, do Graúna. Lá temos no sertão do Indaiatiba, a segunda ponte. É uma ponte estreita, né, e com pouca visibilidade. Então, a gente está fazendo a indicação aqui para que coloque sinalização e aquele guarda-reis lá para sinalizar melhor aquela ponte. Também fiz a indicação aqui sobre o campo do Pantanal, gente. Foi falado do campo do Jacu, mas, na verdade, foi um espaço que foi cedido para fazer o campo do Pantanal. E eu acredito que, desde que aquele campo foi feito, até hoje não foi roçado. Estive lá, o mato está alto. E aí custa caro para depois refazer o campo, o gramado do campo, né? E a gente vê que um dinheiro que está sendo jogado fora. Então, pedi a atenção aí da secretária de Esporte para dar uma atenção lá nesse campo, né, para roçar esse campo lá para aquela comunidade. Não adianta você ter um campo e você não poder usar, não é verdade? Hoje também estive visitando a comunidade do Mato Dentro, onde muito tem sido cobrado pelaquela questão daquela rede de água, e é uma luta que a gente já tem ali há muito tempo, né, brigando
pelaquela comunidade. E a empresa que teve lá, ela foi lá, fez a rede de água, fez o recapeamento do asfalto, mas a parte do concreto não refizeram. E o que acontece? Aquela estrada, criou-se uma cratera, estive lá hoje, né, fiz até uma postagem lá pedindo ao prefeito, ao secretário de obras, que dê uma atenção urgente lá, porque aquela estrada vai cair e vai causar um acidente. Para ter uma ideia, a metade da estrada a cratera já tomou conta. E ali, pela vez que fizemos ali aquele concreto, foi feito com a malha. Então, o concreto ele não desceu, mas por baixo não tem aterro nenhum que segure aquilo lá. Então, pedi aí o secretário de obras e a empresa também, que também é responsável pelo serviço, que ela, o quanto antes, faça esse reparo lá, para que pessoas não tenham ali prejuízo com seus bens e até mesmo um acidente ali, podendo causar ali ferimentos em pessoas. Por enquanto, são só voto no expediente, não. Vereador, falando aí sobre a rotativa Paraty, no início pegaram-se 100% de Paraty, hoje não tem 20%, 80% é de fora. Não sabemos por quê, né? Não tendo mais vereadores inscritos no expediente, peço ao senhor primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores para verificação de quórum. Vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Flora, vereador Rodrigo, vereador Marquinho, vereador Alan Ribeiro, vereador Tunico e vereador Lucas Cordeiro. Declaro aberto a ordem do dia. Peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura da matéria que entrará em pauta. Projeto de lei número 012 de 2022 dispõe sobre a obrigatoriedade das maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares congêneres da rede pública e privada do município de Paraty em permitir a presença de doulas durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela parturiente. Projeto de lei de autoria da vereadora professora Flora. Primeira discussão e primeira votação. Projeto de lei de número 012 de 2022 está em primeira discussão. Com as palavras, vereadora Flora. Esse projeto de lei, ele prevê a obrigação do hospital ou a casa de parto, aonde for, ter a obrigação de receber um acompanhante doula, se assim a parturiente quiser e já tiver previamente combinado. É provado pela Organização Mundial de Saúde que a presença de doulas no parto diminui o número de medicamentos, de internações por cesárea, dá um apoio emocional muito grande, evita a violência obstétrica, que muitas vezes acontece, e dá uma segurança emocional, inclusive no período logo de amamentação. Então, a gente só tem benefícios. Essa lei já existe em outros lugares, claro, a âmbito estadual, e a gente gostaria muito que aqui no município ela também fosse implantada, porque não são muitas mães que buscam a doula, mas nós temos aqui pessoas capacitadas, tem um código, né, feito por organismo brasileiro, que confere a essas pessoas um certificado ocupacional como doula. Então, ela tem direito de acompanhar a parturiente, se assim ela tiver vontade. Nós temos muitos ganhos com isso, elas não usam nenhum material assim que não pode entrar no hospital, são bolsas de água quente, são bolas, são coisas muito simples, e nós tivemos uma reunião muito importante com as doulas, com o nosso assessor jurídico, para entender melhor o funcionamento, e assim, então, pudemos fazer essa proposta adequando à realidade de Paraty. Espero que meus colegas olhem com carinho essa questão,
e aprovem a lei. Muito obrigada. Projeto de lei de número 012/22 da professora Flora continua em primeira discussão. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Boa tarde, senhor presidente, demais edis, funcionários da casa, meu amigo Celinho, meu amigo Paulo Canané, minha amiga Camila Doula, né, que está aqui presente hoje na sessão. Vereadora professora Flora, projeto importantíssimo, porque nós sabemos da dificuldade de acompanhamento que todo o poder público tem, não só em Paraty, como em todos os locais, em uma cidade extensa como a nossa, que eu costumo dizer, Paraty é uma cidade pequena. Não, Paraty não é pequena, tem um núcleo sede pequeno, mas porém é uma cidade muito extensa, com muitos problemas. E a doula, além de tudo isso, ela acalma a parturiente, ela acompanha e ela ali também detecta algumas questões patológicas que pode ajudar e muito aquele profissional que no momento do parto estará lá, que é o obstetra. Porque muitas das vezes o obstetra não acompanha a parturiente, ele é um plantonista. Então, ao saber, ao ter uma pessoa ao lado que vai acalmar a parturiente, vai acalmar também os familiares, vai fazer isso, a confiança, vai fazer um elo do hospital para com a família. Isso é muito importante, não é? Porque a gente vê muitos casos assim, da mulher passar pelo obstetra e quando chega na hora do parto, é outro médico. E ela fica apavorada, preocupada, deve ser um momento muito angustiante para a mulher, porque ela quer ver o bebê, tem a questão do parto normal ou não, enfim, é um projeto importante, eu acho que é um passo muito importante que a Câmara dá aprovando esta lei, parabenizo a vereadora pelo projeto. Meu voto é favorável. Projeto de lei 02/22 continua em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está aprovado por unanimidade. O projeto está em primeira votação, desculpa. 9. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade. Terminada a matéria a ser votada na ordem do dia, passaremos para o expediente final, franqueando as palavras dos vereadores inscritos. Com a palavra o vereador Rodrigo Penha. Volto à tribuna, senhor presidente, por ter me perdido aqui no assinado pelo expediente. Queria falar rapidamente sobre as matérias. As dragagens, muito séria situação. São diversos requerimentos de autoria do nosso mandato, inclusive, cobrando do governador, cobramos do Sérgio Cabral, do Pezão, do Witzel e agora do Cláudio Castro, e nada acontece. A gente está vendo a Angra dos Reis lá com toda a mobilização lá do Limpa Rios, e aqui só promessas e nada acontece. Então gostaria de pedir a esta casa, já entramos hoje com requerimento na secretaria, porque esse tipo de requerimento não precisa passar pela mesa diretora, não é isso? Então a gente entrou com ele hoje. E eu gostaria de pedir à Comissão de Defesa Cidadã e Meio Ambiente que nós possamos convocar alguém relacionado à Serra no Estado, aqui nesta casa, para que a gente possa discutir verdadeiramente o que está acontecendo, porque o Limpa Rios não chega a Paraty. Então estão ali os barqueiros passando por isso há anos, estão ali os barqueiros do Perequiaçu, o Matheus Nunes, está lá o Paraty-Mirim, o Rio dos Meros, alagamentos constantes, e assim é o Taquari, assim é o braço do Rio de Jabaquara. A gente não pode continuar dessa forma. Eles não respondem aos requerimentos, vereadores, eles não nos dão satisfação. Então acho que mais do que justo, ou a gente traz esses caras aqui, ou nós vamos até lá, nós precisamos nos unir, porque só o prefeito pedindo não está funcionando. Então, acho que nós deveríamos nos colocarmos dessa forma. Queria falar também, vereadora Flora, a respeito do Morro do Jacu, Vossa Excelência citou, vários pontos de escorregamentos, perigoso, sabe? A gente vai ficar sem aquela estrada ali, vai ficar sem o Curisco, só de barco, vereador Tunico. Quero agradecer Vossa Excelência também pela indicação lá no Curisco, quantos puderem fazer, porque é importante aquele muro de arrimo ali. Morro do Forte, então, Guapuruvu, atrás da casa do ex-prefeito Zé Cláudio,
no Morro do Forte, que vai cair a qualquer momento. A Defesa Civil estava lá, pasmem, o IFAM demorou, o IBRAM, autorizar para que a Defesa Civil quebrasse a mureta para subir com o caminhão MUC para aguentar o Guapuruvu para eles cortarem. Quando chegou o caminhão não conseguiu subir, quebrou, então está lá o Guapuruvu com risco de cair em cima das casas e está muito perigoso. Mais um ponto de escorregamento que é o Morro do Forte. São 3 ou 4 pontos ali perigosíssimos que a gente precisa estar atento. Com relação à vereadora Flora, plano diretor, eu não tenho ciência desse plano diretor de 2017. Se Vossa Excelência... 16. Se Vossa Excelência tiver... porque 2016 eu não estava. Aqui, eu não consigo a cópia. Se Vossa Excelência conseguir me fornecer, eu gostaria. Sobre a Paraticunha, vereador Tonico, parabéns, é isso mesmo, 2010, nós estamos em 2022. Como é que sai Paraticunha agora? Vou dizer, Vossa Excelência, tudo política. Prenderam, licitaram não sei quantas vezes, agora saiu e agora a gente está ali com uma estrada que botaram ontem, placas de 20 km por hora numa rodovia estadual. E sem segurança. E está acontecendo aí, como a gente teve um óbito semana passada, diversos acidentes. O histórico da Paraticunha, acidentes e mortes é gigantesco. E precisa resolver. Quem me pediu ao prefeito uma atenção da Toca do Caçununga, da estrada da Toca do Caçununga até Fazenda Bom Retiro, a rodovia Rio Santos ali, estão jogando entulhos e lixo ali. Estão ali jogando de caminhões. Eu tenho várias fotos ali no meu celular, pedir uma atenção, colocar placa. Eu não sei o que a gente pode fazer, que as pessoas não colaboram. Ali não é lugar de jogar entulho, jogando entulho no mangue. Falar também a respeito do rotativo, que o vereador Alan convocou, o vereador Marquinhos, estava eu, vereadora Flora, vereador Alan na reunião, né? E o cara disse que tudo está na lei, ele só faz o que está na lei, entendeu? Faz o que está na lei e não faz nada, entendeu? E não entregou o contrato até hoje, e a gente não sabe onde está o contrato do rotativo, uma vergonha. E falar também, chamar atenção para os flanelinhas, que já voltaram, estão todo a vapor, continuam cobrando. Então, o turista paga o rotativo, paga o flanelinha. E está ali, sem segurança, sem nada, como você mesmo falou. É um absurdo. Tem que ter algum fundamento, a gente tem que tentar resolver isso. E no mais, é isso, e vamos seguir em frente, que nós possamos ter uma boa semana. Com a palavra o vereador Marquinhos. Bom, volto aqui a essa tribuna para falar de mais uma indicação que fiz sobre a barreira ali do Morro de Jacó, que caiu um pedaço ali, obstruindo metade da pista, e também ali caiu em cima de um poste, também ali que precisa pedir à empresa Enel. Acho que não precisa pedir mais nada dessa empresa, ela não atende nada, né? É uma maior vergonha essa empresa na cidade, né? Mas vamos pedir mais uma vez que ela faça o trabalho dela aqui em nosso município. Senhor Paulo Sérgio, presidente, né? Essa empresa, assim como as demais empresas, elas vêm para o nosso município para criar emprego para pessoas de fora, né? 10% das oportunidades são para os paratienses, né? Ou seja, ela vem, ganha o dinheiro e leva para a cidade dela, e os paratienses, né, que sofrem com a falta de desemprego. Não é ao contrário dessa empresa Paraty Rotativo. Isso é uma vergonha, né? Quero também aqui falar da empresa que está à frente do trabalho da água da zona rural, né? A rede de água do Mato Dentro, ela está pronta. Só falta ligar as casas. Já tem a saída, tem tudo. Mas colocaram lá, professora Flora, um cano com registro, a água está ligada, jorrando, mas os moradores ainda não têm acesso a essa água, né? Então, mais uma vez, pedir aqui à empresa Concer, né, que faça o trabalho que tem que ser feito naquela estrada para evitar um acidente quanto antes, e também que faça a ligação da água para aquela comunidade. A água está lá, qualquer um que vai lá ver, está lá a água jorrando, ali perto do sítio,
né, Lucas? Ali da família do Lucas, né? A água está lá. O que falta para entregar? O que está faltando para entregar essa água? Né? Então, pedir aí também aí ao prefeito, né, para dar uma olhada nessa situação lá, para poder agilizar o quanto antes para esse bairro. Por enquanto são só. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Lucas Cordeiro. Mais uma vez, boa tarde. É uma fala rápida também sobre essa questão da obra da Estrada Paraty-Cunha. A gente teve a oportunidade aí de se reunir rapidamente com a empresa responsável e um representante do DR também. Uma reunião um pouco conturbada, né, a professora Flora e Tonico estiveram presentes também, em que a gente compartilhou um pouco das reclamações dos principais problemas na estrada, mas desde o início os dois representantes bastante relutantes dizendo que o projeto tinha sido foi feito em 2010 e que agora, 2022, foi licitado em 2013 e que agora em 2022 realmente tem alguns problemas. Mas eu até falei na reunião de que, mesmo que esse projeto tivesse sido dado início em 2010, o projeto é muito ruim. Porque se ele não contemplou a entrada do bairro do Pantanal, que em 2010 já era grande, se ele não entendeu que havia em construção um bairro que já existiam moradores, que era o Parque Verde, e que já existia um projeto para creche na região, e a própria Ponte Branca, o condado, que já era grande em 2010. Então, usar como argumento que em 2010 a população era menor, ok, mas não éramos 15 mil moradores em Paraty em 2010. A gente já estava muito próximo do que a gente tem hoje. E, além disso, se a obra da Estrada Paraty-Cunha foi feita com o intuito de receber mais pessoas em Paraty, com o turismo que desce ali de Cunha, então a expectativa é que realmente já iria aumentar o tráfego de carros. Então, se todas essas ideias já estavam boladas em 2010, já estavam pensadas em 2010, por mais que o projeto tenha sido dado início, a construção, a obra em 2021, já era óbvio que alguns problemas a gente teria ali. Aí agora a gente não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, só se falar diretamente com o governador, se não sei o quê. Então, a ideia realmente é martelar algumas coisas. Na conversa lá, ficou combinado que prepararíamos aqui, através da Câmara, e eu convido os demais vereadores a assinarem com a gente, um documento direto ao DR e ao governador, com todos os problemas da obra, lá do Penha até aqui na cidade, com as demandas principais que a gente precisa colher, com fotos e tal. E o secretário Fabrício, o prefeito também, na reunião se comprometeram a entregar em mãos ao governador do estado. Até acho que seria interessante a Câmara estar presente em alguma conversa e que a gente possa entregar esse documento também. Mas ali tem alguns problemas seríssimos e, pelo menos nessa reunião, na saída, na fala deles, de tanto que a gente martelou lá, disseram que tanto na entrada do Pantanal quanto na entrada do Parque Verde será feita uma baia de acesso, baia de ônibus, né, para encostar ali na lateral e entrar, mas que as rotatórias que a gente sempre martelava aqui não poderão ser feitas, pelo menos por enquanto. Lógico, com certeza. E aí uma obra que é de grande importância para a gente, para os moradores, acaba gerando uma dor de cabeça desnecessária e problemas que a gente precisa resolver. Na Ponte Branca, como falei na última sessão, tem sido um pesadelo sair de casa, até porque fica exatamente na frente da minha casa os meio-fios ali altos que eles estão fazendo e passando até a ponte, impedindo que estacione nas laterais do bairro. E aí, na hora lá, com a presença do meu pai também na reunião, a gente falou, então a gente tem que todo mundo vender a casa na Ponte Branca, porque acabou com o bairro da Ponte Branca, não existe mais. E mesmo com o argumento da obra de 2010, o bairro da Ponte Branca tem mais de 50, 60 anos, com aquelas casas exatamente no local que estão. Então, o projeto foi mal feito e a gente precisa fazer algo de fato, porque senão teremos mais problemas do que esse. E aí a gente pede a velocidade, a rapidez também,
para a pintura das faixas, para a colocação dos quebra-molas, porque são muitos acidentes acontecendo, são diversos problemas acontecendo constantemente, e a gente precisa que essas questões sejam resolvidas rápido. Uma obra que falaram, no ano passado, estive com a empresa em outubro, novembro, e eles falaram que até dia 20 de dezembro, a obra até o Pantanal já estaria concluída. A gente está em maio e não está concluída ainda, então a gente tem acompanhado aí. Tá bom? Essas são as minhas palavras hoje, só reclamações mesmo. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente, com a palavra, a vereadora Flora. Já perdi até a ideia do que eu ia falar, mas eu tinha assinado sim. Olha só, agradecer a presença da Camila, satisfeita aqui com a nossa pequena vitória, que já é o começo, né? Inclusive, vai ser obrigatório ter no hospital uma placa dizendo que a mulher parturiente tem o direito. A gente sabe que a gente vive uma sociedade de direitos, mas muitos direitos não são tão facilmente assim conquistados. É um direito ela ter um acompanhante e uma doula. Uma coisa não exclui a outra, tá? É importante também aqui ressaltar isso. E a questão realmente do laço de confiança que se une entre a doula e a mulher parturiente é uma coisa que o Rodrigo falou muito bem. Eu esqueci de falar, a Praça da Bandeira está com as bandeiras muito desgastadas e rotas, e, na verdade, a gente percebe que a Praça das Bandeiras não é só um lugar turístico, é um lugar histórico em Paraty. Existiam muitos eventos cívicos e militares ali naquela praça, né? Então, eu acho que ela merece estar bem cuidadinha, e aquelas bandeiras do jeito que estão bem feias. Quero corrigir aqui, Rodrigo, realmente, depois eu pesquisei, foi em 2016, a última revisão do plano diretor, não foi 2017, tá? E quanto à Colitur, quero falar um negócio. Hoje vocês ouviram a rádio? A Colitur está anunciando que está em negociação com os moradores dos bairros, que eles podem entrar em contato pelo telefone 1238, 3371-1238, para agendar uma reunião e conversar sobre os horários que aquela comunidade precisa. Veja bem, olha só, acho super louvável, mas quando eu liguei nesse número, a moça não tinha clareza e nem o Matheus, gerente, não tinha clareza. Mas realmente aconteceu uma reunião com o secretário de transporte, o Ito, e o pessoal da Graúna, que conseguiu reativar os seus horários de ônibus. Estava, inclusive, com o vereador Marquinho, pelo que eu entendi. Então, a gente tem que usar essa prerrogativa. Mas, pelo menos, os horários que já existiam antes, esses são o mínimo que tem que voltar. Porque eles já existiam, já serviam à comunidade. Todo dia a gente recebe trabalhador no gabinete dizendo que não pode mais trabalhar à noite, porque não tem mais o ônibus das 10 horas da noite para ir embora para o Penha, por exemplo. A gente sabe que São Gonçalo também não está tendo ônibus até dentro da escola. O ônibus do Coriscão não está mais passando, estava passando pelo Morro do Jacu, a estrada está ruim, tudo bem, mas eles têm que voltar a ter os mesmos horários de sempre. Então, a gente convida aí as associações de moradores que estão organizadas ou as comunidades que possam fazer abaixo-assinado e vamos requisitar uma reunião, sim, com a Colitur. Eu estou achando bastante importante, já que eles abriram, né, essa prerrogativa. E outra coisa, Rodrigo, eu quero dizer que a dragagem é muito importante, mas vou repetir uma coisa que eu já falei, a gente tem que combater as causas do assoreamento do rio. Essas, sim, são muito mais difíceis de debelar. Então, a gente tem que cuidar para que haja menos desmatamento, menos construções irregulares. Tudo isso afeta o funcionamento das bacias hidrográficas. Espero, eu e o Lucas vamos a uma reunião na quarta-noite, né, para
ver o que o pessoal aí da bacia hidrográfica da Ilha Grande está falando e vamos tocar no assoreamento dos rios, que realmente é uma questão muito séria. Então é isso. Essas são as minhas palavras. Obrigada. Não havendo mais vereadores inscritos no expediente final, nada mais a tratar, dou por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.